toda segunda, às 18h45, para quem chegou hoje, a gente tem esse encontro com a espiritualidade, de elevação do ambiente, de encontro com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente não consegue um minuto no dia, às vezes, para parar um pouquinho. Então, todos ficam convidados a sempre chegarem um pouquinho antes, para acalmar os corações, nos conectarmos com a espiritualidade. Agora o Adriano vai presentear com a sua palestra. Que todos sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a casa, né? Em especial citando aqui a Marli, né, que é sempre quem entra em contato conosco, né? O nosso contato. Que faz essa ponte, né, Cláudio? Mas agradecer a casa, né, e dizer que é muito bom estar aqui novamente, porque quando a gente se reúne entre irmãos, a gente se sente abraçado espiritualmente, né? Isso faz bem para nós. E quando a gente vai falar de algum tema que está relacionado à doutrina espírita, a gente entra em contato com esse conhecimento, renova a nossa fé, né, e faz com que a gente tenha ânimo novo para seguir a nossa jornada, certo? Para essa noite, eu resolvi falar na reflexão de hoje sobre o ser consciente, né? Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu só queria que vocês entendessem que quando eu falo o ser consciente, eu não estou falando de um ser humano pronto, fechado. Mas eu estou falando do ser verbo. O que significa esse ser verbo, né? É que a gente, às vezes, é consciente e às vezes não. Nós não temos consciência plena e irrestrita, né? Assim como grandes espíritos, como Chico Xavier, né, que é o patrono dessa casa, né, o Mestre Jesus, que tinham consciência plena. Então, eles eram seres conscientes. Nós ainda não. Nós estamos caminhando para isso, né? Então, o assunto de hoje dessa reflexão vai ser o ser consciente. E para falar sobre o ser consciente, eu vou começar fazendo uma introdução, depois a gente vai falar do olhar para dentro de si, que é o olhar interior, e em segundo lugar, o olhar exterior, que é o olhar para fora, para tudo que nos acontece, e por último, como a pedagogia espírita, né, como os ensinamentos espíritas, eles podem auxiliar para que a gente adquira essa consciência, tá certo? Então tá todo mundo no processo. Então não precisa ficar preocupado se a gente está no automático. Esse momento agora que a gente faz aqui, ó, é um momento de despertar da consciência. A gente vai sair daqui com um monte de sementinha na cabeça. Aí durante a semana a gente vai refletindo, durante a noite, e a gente vai ampliando a nossa consciência. Tá? Qual que é o grande problema? Por que nós não somos conscientes? Porque nós estamos em evolução. Então, se alguém já ouviu aquela carteirada, né? As pessoas que olham pra gente falam assim, olha, você sabe com quem que você está falando? Alguém já não escutou isso na vida? Né? A pessoa olha para você e fala assim, ó, você sabe com quem que você está falando? Se você é espírita, você vai ter misericórdia e não vai responder. Mas na tua mente, qual que é a resposta? Você é um espírito em evolução. Só isso. Todos nós que estamos aqui somos espíritos em evolução. Acabou. Você pode ser o coletor de lixo, você pode ser o delegado da cidade, o presidente da república. Todos nós temos títulos e papéis sociais. Mas na nossa essência, o que nós somos? Espíritos em evolução. Acabou. Então se alguém vier dar carteirada e falar assim, você sabe quem você está falando? Aí mentalmente você vai falar, sei, um espírito em evolução. Acabou. E por isso que nós não somos conscientes plenamente. Por quê? Porque nós estamos num processo. E esse processo, ele é gradativo. Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito dela, que ele fala o seguinte, que o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. O que significa isso? A gente só vai conseguir permanecer com o nosso conhecimento, com o que nós somos, de acordo com tudo que nós vivemos. Se você não levou tempo para construir aquilo, uma hora cai, uma hora se desmancha. Então, quando a gente fala de ser consciente, o grande problema é que nós não fomos educados para o processo. A gente só foi educado para o resultado. A gente aprendeu que se a gente esforçar, o que a gente consegue? Tudo. Tudo depende do quê? Do esforço. Mas e quando você esforça, faz de tudo e não consegue? Como que você fica? Então a nossa educação é uma educação falha.
Porque nós somos educados para ser felizes, para batalhar e conseguir. Quando a gente não consegue, vem a frustração. Então, vou perguntar para vocês. Vocês batalham, conseguem um momento de felicidade. Depois da felicidade vem o quê? Você batalhou, conseguiu, tá feliz. Acabou? Não. E a gente é educado só para ser feliz. Na verdade, nós deveríamos ser educados para compreender que o processo é importante. Porque tudo que a gente vive é que vai formar a nossa consciência. Eu não tenho consciência da luz se não tiver escuridão. Eu não tenho consciência da felicidade se eu não lembrar do momento de tristeza. Então é importante entender que todo o processo da nossa existência só vai despertar a nossa consciência se a gente observar as contradições. Felicidade e infelicidade. União, desunião. Amizade e inimizade. Isso tudo vai formando a nossa consciência. Tá? Então, nosso primeiro item, então, olhar para si. Vocês já sabem hoje, pelo que a gente falou aqui, que nós somos seres em evolução. Está todo mundo ciente disso, não é? E a doutrina espírita, ela diz que nós temos uma única vida, mas que nós temos várias existências. Por que uma única vida? Nós fomos criados por Deus, então nós temos uma vida. Mas a gente vai viver várias existências até chegar ao ponto de ser um espírito puro, como Cristo, que é o representante máximo da pureza no nosso planeta. Então a gente tem que entender que esse processo é um processo interior, de olhar para si. E a doutrina espírita ela nos ajuda a entender isso no livro No Mundo Maior. Quem quiser depois fazer a leitura, vocês conseguem baixar até em PDF pela internet. Esse livro, No Mundo Maior, é uma psicografia do Chico. E está lá no capítulo, na página 41 do livro, né? E o André Luiz conversando com os mentores, né? Então um dos mentores que estão junto com o André Luiz diz que a nossa mente ela é comparada a um castelo. Todo mundo consegue imaginar um castelo? Sim. Só que esse castelo nosso tem 3 andares. Então ele diz que nós temos um cérebro só. Mas nesse cérebro é como se ele fosse um castelo. E a nossa mente tem 3 andares. O primeiro é do automatismo, de tudo que a gente já viveu. E aí a gente tem os nossos hábitos, os nossos vícios. Esse é o primeiro andar. Aí tem o segundo andar, que é o da vontade e o do esforço. Que é esse que nós estamos no momento presente. E tem um terceiro andar, que é o andar das aspirações superiores. Que é tudo aquilo que a gente pretende adquirir de evolução. Imaginaram o castelo com 3 andares? Sim. O primeiro, cheio de emoção, cheio de instinto. O segundo, razão, esforço, vontade. E o terceiro, o desejo de ser superior. Agora vem a minha pergunta. Desse castelo, em qual andar nós estamos? Segundo. Segundo? A gente deveria estar nele. Mas a gente fica só no segundo? Não. A gente pega um elevadorzinho e fica assim, ó. Tá no terceiro hoje. Hoje eu quero ser o Chico Xavier. Você tá a melhor pessoa do mundo, né? Pisou no teu pé, você pede desculpa, vai lá. Fechou você no trânsito, você agradece a Deus. Né? Você tá lá no terceiro andar. Aí no outro, você desce lá pro primeiro. A pessoa chega na casa espírita e fala assim, boa noite. O outro fala assim, boa noite por quê? Porque você tá lá no primeiro andar. E quando você está no segundo, que é o lugar onde a gente deveria ficar, a gente começa a ter consciência das coisas. Então a nossa mente ela vai fazendo esse fluxo entre nossos instintos, aquilo que a gente traz de ainda inferioridade, alguns momentos de consciência e depois algumas aspirações superiores. Então isso é normal. E se a gente não olhar para dentro e entender isso, a gente vai começar a se autoflagelar. Nós temos que ter misericórdia de nós também. Né? Porque se nós não estamos num bom dia, a gente tem que entender que a gente vai enxergar as coisas de uma maneira ruim. Se nós estamos num dia bom, a gente enxerga de maneira boa também. E como que a gente vai entender isso? Sendo consciente. Não aconteceu nada no seu dia que representasse o mal. Está bem de saúde, a família também está tranquila, mas naquele dia você não está bem. E aí você faz o dia piorar porque você não tomou consciência disso. Então nós somos seres que estamos nesse elevador, primeiro, segundo e terceiro, e a gente vai de um para um.
Adriano, então como é que a gente tenta resolver esse problema de olhar para dentro? Toda vez que a gente tiver alguma dúvida, ou que a gente precisar de um conselho certeiro, a gente tem que procurar o Evangelho de Jesus. Né? Por quê? Porque é o guia seguro que nós temos. No Espiritismo, Jesus, ele é encarado como o maior espírito que passou na Terra. Mas ele não é Deus para nós. Ele foi criado, assim como nós, por Deus. E por que ele é tão evoluído assim? Porque ele foi criado antes de nós. E toda a evolução pela qual ele já passou é muito maior do que a nossa. Então nós temos Jesus como modelo e guia. O que significa modelo? É um padrão que todo mundo tem que atingir. E por que ele é guia? Porque ele traz no evangelho dele o caminho ou a trilha para que a gente possa seguir. Então toda vez que você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, vamos procurar o evangelho. E no evangelho a gente vai encontrar algumas chaves para poder compreender a nossa existência. E daí, olhando no evangelho, tem uma passagem que fala desse olhar interior para nós. Que é uma passagem que acho que todo mundo já escutou na vida. O Haroldo Dutra, que é um estudioso do Espiritismo, ele fez a tradução do Novo Testamento, né? E ele usa essa figura da passagem da candeia. Eu vou fazer a leitura com vocês aqui. Quem quiser depois estudar com mais intensidade em casa, é só pegar o Evangelho de Lucas que vai encontrar, certo? Então está em Lucas, capítulo 11. Candeia do corpo. Então, só para a gente entender o que é candeia. Candeia é como se fosse, naquela época mais antiga, se você conhece o que é uma candeia, não fala não, viu? Senão denuncia a idade que você tem. A candeia é uma lamparina, né? Se ela tinha lá o azeite ou o óleo, um paviozinho, era colocada para acender, para iluminar os ambientes, tá certo? Então olha só o que fala nessa parábola. A candeia do corpo. Lucas capítulo 11. Ninguém acendendo uma candeia a coloca em escondido, mas sobre o candeeiro, para que os que entrarem vejam a luz. Observa bem, hein? A candeia, se você colocar ela no chão, vai iluminar todo mundo? Não. Ela tem que ser colocada onde? No alto. Então, acima de nós, acima do que a gente vive, eu tenho que buscar essa verdade imortal que está no Evangelho. A candeia do corpo é teu olho. Eu vou repetir isso de novo. A candeia do corpo é teu olho. Então, o que Lucas está dizendo para nós nos ensinos de Jesus? Que o nosso olho, não o olho físico, mas o olhar, como você enxerga a vida, vai determinar como você reage diante dos desafios. Então, se eu enxergo tudo distorcido, se eu enxergo mal, o que vai acontecer com a minha vida? Ela também vai mal. Se eu começo a enxergar com positividade ou com mais entendimento, eu começo a viver um processo menos doloroso. E o Espiritismo não tem mágica. Hoje eu fiz um sacrifício, vim até a palestra, estou aqui, poderia estar em casa, em qualquer outro lugar, mas eu estou aqui assistindo a palestra do Adriano que está falando com a gente. Estou fazendo esforço. Faço tudo direitinho, respeito todo mundo. Eu estou livre das dificuldades? Não. Porque é um processo. E tem gente que acha que Deus deve nos proteger, nos amparar mais que os outros, porque nós somos direitinho. E não é assim. Você pode fazer tudo direito, respeitar teu pai, tua mãe, ser um bom esposo, ser uma esposa dedicada, uma mãe excelente. As dificuldades e os desafios da vida, eles vão acontecer independente disso. E se eu não tenho esse olhar consciente, eu vou achar que Deus está me deixando de lado. E não é assim. Voltando para o Evangelho. Sempre que o teu olho estiver simples, teu corpo inteiro também estará luminoso. Mas quando estiver mal, teu corpo também estará em treva. Portanto, examina se a luz que há em ti não é treva. Portanto, se o teu corpo inteiro for luminoso, não tendo parte alguma escura, será totalmente luminoso, como quando a candeia te ilumina com o raio. Então, se você tiver um olhar para a vida positivo, você não vai estar livre das dificuldades, mas você vai enfrentar as dificuldades com mais consciência e com menos sofrimento. Certo? A primeira parte ficou claro? Então, esse olhar interior significa isso, ó. Olhar para mim
sabendo que eu sou um espírito em Evolução. E que eu preciso enxergar o que acontece na minha vida como um processo. Certo? Deus não barganha com a gente, por quê? Porque Ele nos ama incondicionalmente. Tá? Bom, Adriana, a gente acredita em Deus, né? Nós que estamos aqui, a gente acredita em Deus, ou pelo menos simpatiza com o espiritismo, com a ideia religiosa. E se alguém não acreditar em Deus? Tem algum problema? Nenhum. Porque Deus existe independente da crença dele ou não. E aí eu vou contar para vocês uma história que está até no Instagram, é de uma médica, para mostrar como que a gente, olhando a vida de uma forma diferente, positiva, a gente consegue menos problemas na nossa evolução. Essa médica, ela se chama Ana Cláudia Quintana Arantes. E ela publicou um livro, eu acho o nome do livro interessante demais. Olha o nome do livro que ela publicou. A morte é um dia que vale a pena viver. Vou repetir o título, hein? A morte é um dia que vale a pena viver. E essa médica, ela conta que ela tinha uma amiga chamada Valéria. E a Valéria, infelizmente, tinha passado por um processo com uma doença muito grave, que é o câncer. E a Valéria decidiu que ia falecer em casa. Ela não queria ficar no hospital. Então ela foi para casa e ela já estava no processo de desencarne. Aquela respiração bem fraquinha, quase indo embora. E essa médica, como era amiga da família, foi acompanhar. E ela conta que ela sentada do lado da cama da Valéria, a mãezinha da Valéria com mais de 80 anos, segurando a mão da Valéria, falando para ela não ter medo. E todos da família, mãe, irmãos e Valéria, eram ateus. Não acreditavam em Deus. Todos ateus. E a médica conta que em determinado momento a Valéria olhou para a porta e ficou fixamente olhando para a porta. Aí a Valéria olhou aquilo, olhando para a porta, fixando lá, e a médica olhou e falou assim: Valéria, tem alguém na porta? Aí a Valéria não podia falar, a respiração muito ofegante, só fez assim, ó, que tinha alguém na porta. Aí todo mundo ali naquele quarto já fica olhando para a Valéria. De repente ela olha para a porta de novo e abre um sorriso. Aí a médica pergunta para a Valéria: é alguém conhecido? A Valéria chacoalha a cabeça. No que ela chacoalhou a cabeça, a mãe da Valéria, com mais de 80 anos, já se ligou nisso e falou assim: Valéria, é teu pai? Olha só, a mulher é ateia, não acredita em Deus, e perguntou se lá na porta era o pai dela, que já havia morrido há muito tempo. E a Valéria faz o quê? Era o pai que já havia morrido, estava lá na porta. Essa mãe ateia olhou para Valéria e falou o seguinte: Valéria, diz pro teu pai que eu tenho muita saudade dele e que é para ele cuidar muito bem de você. Agora eu pergunto para vocês: como uma pessoa que não foi treinada para acreditar em Deus, ela não passou por um treinamento, ela não frequentou o centro espírita, não frequentou o culto evangélico ou a igreja católica, mas ela tinha certeza que mesmo não acreditando em Deus, que o pai dela, da Valéria, né, tinha vindo buscá-la. Então isso é para mostrar para vocês e mostrar para nós que, independente da nossa concepção, se eu tenho um olhar de que eu sou um espírito em evolução, a vida precisa mudar. A gente precisa entender todas aquelas dificuldades que a gente passa como motivo de evolução, nunca de punição. Porque se eu olhar aquilo como punição, eu sofro demais. E a Valéria desencarna e a médica fala o seguinte: eu não sei quem me veio buscar, se era o pai, se era Deus, se era Jesus, não sei. Só sei que a família toda, ateia, acreditou que era o pai dela que estava ali para buscar. Então veja o quanto isso é importante para nós. Né? E agora eu pergunto para vocês: a gente não gosta dos nossos familiares? Não auxilia os nossos familiares? Se você perder o corpo e continuar vivo como espírito, você não vai continuar auxiliando? E muito. Então a gente precisa entender que esse é um processo natural da vida. Adriano, mas a pessoa foi embora, eu não admito até hoje a morte da pessoa. Eu entendo, mas eu não me conformo. Aí vai essa frase para vocês refletirem depois.
O para sempre é uma palavra destinada para as memórias, não para pessoas. O para sempre é uma palavra que se destina a memórias, não para pessoas. Então, na nossa vida, pessoas vão passar e vão embora. O para sempre que vai ficar com a gente é a memória que você tem daquilo que viveu. E a memória tem que ser a melhor possível. Se foi alguém que se despediu pela morte, pelo desencarne, eu não vou lembrar lá daquele dia fatídico do velório, não. Porque a memória da pessoa não tem que ser essa. Se foi um relacionamento, uma amizade, você vai lembrar dos bons momentos. Você não vai lembrar do término. Por quê? Porque o para sempre é para as memórias, nunca para pessoas. Porque você também entrou em várias vidas e você também saiu de várias vidas. Então nós temos que entender dessa maneira, certo? E o segundo episódio agora é o olhar para fora, né? Que é o olhar para o que acontece ao nosso redor. Tudo que acontece ao nosso redor tem um motivo, não tem? Se nós somos espíritos que vivemos várias existências, tem os seus motivos. E olhar para fora significa assim, olha, ver tudo o que acontece como algo para nossa evolução. E se a gente pensar, a gente está aqui pela nossa evolução individual, mas também pela evolução coletiva. Se eu fizer só para mim, eu estou conseguindo muita coisa. Mas se eu fizer para mim e para o outro, eu estou conseguindo muito mais. E essa evolução nossa depende desse olhar. Vou fazer a pergunta aqui, mas eu vou explicar, porque senão eles vão entender errado, Cláudio. Vai dar um problema sério. Vocês gostariam de ver Jesus, mas sem morrer, tá certo? Não estou falando que vai ter que morrer para encontrar Jesus, não. Todo mundo vivo, encarnado. Vocês gostariam de, por uns segundos, enxergar o Mestre Jesus? Sim. Sim. Acho que todo mundo, né? Seria muito bom. Essa história é contada no livro do Humberto de Campos. O Humberto de Campos, ele conta essa história. Deixa eu só ver aqui onde que está, só para eu passar a bibliografia para vocês. Vocês não me perdoem aqui, porque a gente é meio desorganizado, então sai fora do ar. Então esse conto, ele é contado pelo Humberto de Campos, logo na introdução do livro. Eu queria achar o nome do livro aqui, é difícil. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Pontos e Contos. Quem pegar esse livro, Pontos e Contos, do Humberto de Campos, vai lá no prefácio e vocês vão ver essa história, né? Essa história ela é contada por um escritor americano que se chama Longfellow. Ele fala que tinha um monge, e esse monge, ele pedia toda a vida para encontrar com Jesus. Ele sempre fazia as orações, fazia o jejum, e ele pedia para encontrar com Jesus. E numa determinada época da vida dele, morando lá na cela, naquele quartinho do monastério, fazendo as orações, ele acorda no dia pela manhã, e quando ele acorda, qual a surpresa dele quando ele vê Jesus no quarto dele? Só que nesse momento que Jesus aparece para ele, lá naquele quarto, que ele está maravilhado, se jogou de joelho aos pés de Jesus, tocou o sino. E esse sino era para ele sair da cela e atender os famintos que precisavam de alimentação. Se você quiser responder, responde. Se não quiser, não precisa. Na condição do monge, vamos pensar que vocês são um monge. Pediu para ver Jesus o tempo todo. Jesus aparece na cela. Tocou o sino para você ir lá e dar comida para as pessoas que estão passando fome. Você fica com Jesus ou você vai alimentar os que estão lá fora? Pode chamar os universitários. Pergunta difícil, né? Tem Olha. que passar essa. Chama Jesus e vão junto. E aí o que o monge faz? Né? Na história que o Longfellow conta lá no livro Pontos e Contos, ele diz que com dor no coração o monge vai atender os famintos.
Mas ele vai trabalhar e ele nunca trabalhou tão bem naquele dia. Né? Imagina, ele tinha visto Jesus aquilo que ele tinha pedido. Né? Então ele trabalha com mais energia, com muita alegria, com muita contentação. E todo aquele trabalho que ele fez passou no instante. E aí ele sai, né, do trabalho, quando termina as horas de trabalho, ele vai voltando para o quarto e ele vai agradecido por ter tido essa presença de Jesus, né, por ter encontrado o Mestre. Mas o que esse monge fez? Ele olhou para si ou ele olhou para fora? Para fora. Porque ele viu que a necessidade do outro era maior. Quando ele chega no quarto dele, quem está lá? Jesus. E aí quando ele chega no quarto, Jesus, lá no quarto dele, Jesus fala para ele o seguinte: se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Como você foi, eu fiquei. Porque a experiência com Jesus não é uma experiência de receber, é uma experiência de doar. Se você só recebe, se você só contempla Jesus, nós estamos fazendo nada. Nós temos que colocar as palavras dele como ação. E a ação não é vir fazer palestra, não. Não é ser um médium de cura. A ação é você ser um bom filho, um bom esposo, um bom profissional, um bom ser humano. Porque tem muita gente que acha que a missão da pessoa é sair do Brasil e lutar pela paz mundial, quando ao lado dele tem uma família passando fome e frio. Então as nossas missões são olhares pontuais para aquilo que está ao nosso lado. A gente precisa disso porque recarrega a nossa alma. Tá? Bom, continuando, esse olhar sobre o exterior, né? O olhar sobre o exterior é olhar para o outro e entender que esse outro precisa de nós e que a gente precisa estar à disposição desse outro. Tá? Bom, para a gente ir para a doutrina espírita, para falar um pouquinho de como o espiritismo ajuda a gente a ter esse processo de consciência, eu vou falar para vocês um trechinho que está lá no livro do Emmanuel, que é um livro maravilhoso. Ele se chama Pensamento e Vida. E nesse livro Pensamento e Vida, ele vai mostrar para nós que a nossa consciência, ela só adquire mesmo valor quando a gente trabalha com uma coisa que se chama vontade. Se eu não tiver vontade, eu não consigo fazer nada. E é nesse instante que a gente fala como que a doutrina espírita, então, ajuda a nossa evolução para ser consciente. Tá? A doutrina espírita, nesse livro, capítulo 2, se chama Vontade também. Está no livro Pensamento e Vida. Quem quiser procurar o livro também, tem na internet. É um livro fininho, gente. Ele deve ter o quê? Umas 80, 90 páginas, né, Beninho? É pouquinho, né, Cláudio? E ainda no prefácio, o Emmanuel fala assim, ó, esse livro é muito simples, é uma cartilha para os espíritos que estão no plano espiritual e que vão reencarnar. Mas ele engana a gente. 80, 100 páginas. Fala que é simples, não é nada. Você lê um capítulo, você tem que ficar 4, 5 dias para entender aquele capítulo, porque é muito complexo, né? E nesse capítulo da vontade, ele vai falar de coisas muito importantes para a gente se tornar um ser consciente. Todo mundo aqui, quem não escovou não precisa falar, tá? Mas todo mundo escovou o dente, não escovou? Pelo menos uma vez no dia. Quando você era criança, tinha vontade? Não. Precisava de alguém falar o quê? Vai escovar o dente, né? Acabou de comer, escova o dente, não sei o quê. Por quê? Porque nós ainda não adquirimos a vontade. Mas a gente é forçado pelo outro e isso se torna o quê? Um hábito. Você vai pro trabalho, você fala, não, eu tenho que tomar um banho. Eu prefiro tomar um banho do que eu não como. Tomo um banho porque eu vou lá, pelo menos eu não vou fedidinho pro trabalho. Mas quando era criança era uma dificuldade para tomar banho, né? A mãe, o pai tinha que pedir, implorar, ameaçar. Então, as situações vão forçando a gente a criar hábitos. E a vontade é a chave que vai determinar se você faz ou se não faz. Porque muita gente se decepciona com o outro. Porque você quer dar ajuda para quem não pediu. A pessoa não pediu ajuda, você está lá oferecendo. Aí você oferece cola, oferece ajuda, depois fala assim, nossa, que ingratidão. É lógico, a pessoa não pediu. Tem como auxiliar quem não quer ser auxiliado? Não tem. Então vocês têm que notar também que o Espiritismo ele tem essa mensagem. Cuido de mim,
cuido do outro, mas quando o outro pede. Porque se eu forçar a goela abaixo um medicamento que o outro não quer tomar, não adianta nada. E aí a gente se sente muito infeliz com a ingratidão do outro, quando na verdade o outro nem pediu ajuda. Né? Então olha o que o Emmanuel diz lá nesse livro. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A nossa mente é governada pela nossa vontade. Hoje, para vocês estarem aqui, vocês tiveram uma vontade. Por todas as dificuldades que vocês tiveram, vocês falam, não, hoje eu vou ao centro. Bateu o pé e fez o quê? E veio. Porque se tivesse olhado todas as dificuldades, tinha feito o quê? Ficado em casa. Não é? A eletricidade é energia dinâmica. Adriano, você está falando de eletricidade? Olha o que o Emmanuel fala. Que a eletricidade ela é dinâmica. Por quê? Ela se desloca no espaço. Então a eletricidade ela vai de um ponto para outro. O magnetismo é energia estática. Nós todos temos magnetismo, só que ele é o magnetismo estático. Tudo bem até agora? Aí tem gente que vai falar assim, Eveline, isso é coisa de espírita que acredita em energia. Ah, que baboseira é essa de energia, né? É coisa de bicho grilo que fica lendo essas coisas aí, energia positiva, energia negativa. Não acredito em nada disso. Pergunta pro físico, um professor de física. Pergunta para ele o que é matéria. Sabe o que ele vai falar para você o que é matéria? Matéria é energia condensada. Se o nosso corpo é matéria e energia condensada, nós somos o quê? Energia. Olha o que o Emmanuel diz. A energia, a eletricidade é energia dinâmica, sai de um ponto para outro. O magnetismo é energia estática. Agora vem a definição bombástica. O pensamento é força eletromagnética. Vamos traduzir o que é isso? O pensamento é força eletromagnética. Então é uma energia que pode sair de mim e ir para o outro. Ou pode sair do outro e vir para mim. Eu tenho proteção contra tudo isso? Dificilmente nós teremos proteção, porque nós estamos aqui com a mesma energia. Mas se eu tiver disciplina, eu consigo me livrar daquela energia que é direcionada para mim. Falar para mim que você não recebe energia do outro é mentira. Porque quando alguém direciona o pensamento para nós recebemos essa energia. Quando nós direcionamos essa energia para o outro também vai receber. Agora, por que tem gente que recebe tão fortemente e tem gente que recebe fracamente? Porque está disciplinado a não se envolver com as energias. Fulano está brigando com você, discutindo, falando, você fica assim, é verdade. Tudo bem. É mesmo. Acabou. Você está fazendo com que aquela energia te atinja menos fracamente. Agora, se você interage com aquela energia, o que faz? Troca. Aí fica num Wi-Fi de não sei quantos mega, né? Recebendo energia e lidando com aquela energia. Então, quando o Emmanuel fala que o pensamento é força eletromagnética, ele está dizendo que nós somos influenciados pelos pensamentos dos outros. Adriano, mas está tudo bem, eu não tenho nenhum inimigo aqui. Você já pensou que nós temos inimigos desencarnados? E às vezes você está pensando com os pensamentos que não são seus, mas de energias que estão fora do corpo. E a gente vai trocando essas energias e nem pensa nisso. Então, muito cuidado. A vontade é o impacto determinante. Nela dispomos o botão poderoso se decidimos pelo movimento ou pela inércia. Com a vontade, você pode decidir se você faz ou se você não faz. Se você quer ou se você não quer. Porque nós temos o livre arbítrio. Todos nós que estamos aqui podemos decidir aquilo que nós queremos ou não. E para encerrar, a gente vai para uma reflexão final. Para ser consciente, eu tenho que olhar para dentro para me conhecer. Quem que nós somos mesmos? Espíritos em evolução. Perfeito. Para eu ir só para mim, fica egoísta demais, né? Então eu tenho que olhar para fora.
para auxiliar aqueles que precisam e estão dispostos a receber. Certo? E depois, como que eu faço isso? Segundo o Espiritismo, pela vontade. Se você tiver vontade e você quiser, você realiza. Só que tudo começa aqui, ó, na mente primeiro. Se o seu pensamento é fraco, é mau, é negativo, você vai viver isso. Essa casa, por exemplo, aqui. Essa casa, essas cadeiras, esse formato, esse trabalho, foi pensado inicialmente na mente. Depois de ser pensado na mente, ele foi concretizado materialmente. E para isso usaram pessoas encarnadas para fazer. Por isso que essa consciência, ser consciente, é importante. Se você for picado por um escorpião, primeira coisa que você vai fazer é gritar, é isso? Depois que você gritou, soube que foi picado por um escorpião, o que você tem que fazer? Se não responder, a gente não vai sair daqui hoje. Ir para o hospital, não é isso? Eu tenho que procurar o quê? Socorro. Não é isso? Se a gente é picado por um escorpião, nós temos que procurar socorro. Quando alguém te fere, é um escorpião te ferindo. O que você faz? Corre atrás do escorpião. Soca ele. Você corre atrás do escorpião e fala assim, por que você me feriu? O que eu te fiz? Por que você está fazendo isso comigo? E o pior, né? Quando começa a brigar com o escorpião. Se der tempo de conversar, você vai pegar pela goela. Exatamente. Tacar na parede. Já pega pela gola da camisa e joga na parede. Né? Então, o processo é esse. Se nós formos feridos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, ó, peraí, fui ferido? Tem que tomar conta de quem agora? De mim. De mim. Acabou. Então assim, ó, eu fui ferido, agora eu vou olhar pra mim e vou tomar conta de mim. A gente ouviu aqui durante a Paula falando dessa questão do perdão. Né? Primeiro toma conta de si e depois com o tempo o perdão vem no momento certo. Você não é obrigado a perdoar ou conviver com o seu inimigo 30 segundos depois de ter sofrido um ataque. Nós temos o tempo para isso. E nós temos que ter consciência que quando a gente foi ferido, a primeira coisa é olhar para si. Porque se nós não olharmos para nós, a gente vai começar um processo de mágoa e de vingança que vai fazer com essa consciência nossa vá embora. E a gente não consiga ser consciente de Deus. Qual que é a hora certa de consertar o telhado? Antes da chuva ou quando está chovendo? Antes. Por isso que nós estamos no Espiritismo. A gente vem aqui, ouve a reflexão, faz o estudo do Evangelho, né? Tudo bonitinho. A hora que sai daqui fala, meu Deus, mas eu ouvi tanto lá, agora aqui está a prova. É para isso mesmo. A gente vem consertar o nosso telhado agora. Na hora que a gente sair lá e começar a chover, o telhado está mais ou menos consertado, a gente não sofre tanto. Porque na hora da tempestade, se quiser consertar o telhado, vai dar certo? Não. De jeito nenhum. Preventivo antes e bem feito. E qualidade na primeira vez, porque senão não vai resolver muito não. Porque se a gente não tiver consciência, a gente embarca mesmo na energia do outro e cai assim facilmente, né? Por quê? Porque a gente é envolvido de uma certa forma e a gente acaba não percebendo, né? E embarca mesmo nessa, né? Frase final, para agradecer, né? E dizer para vocês o seguinte: toda vez que você escolhe o novo, não, eu vou agora, com a minha vontade, eu vou mudar. Eu vou tentar ser consciente. Toda vez que você escolhe o novo, o velho vai tentar negociar a permanência. Não, eu vou mudar. Aí vem aquele pensamento e fala assim, não, mas muda amanhã. Muda depois. Final de semana, final do ano você vai fazer. Não negocie com o velho, pois você não deve aceitar o convite, uma vez que você já partiu. Então toda vez que o velho tentar negociar com a gente fala, não tem negociação, porque agora eu vou partir. Eu preciso partir, eu preciso buscar a minha interação. E encerrando a nossa palestra, vocês vão passar depois, acho que pelo momento do passe, né, Evelina? Nesse momento do passe, vocês vão fazer a experiência hoje. Nós não falamos da vontade, do ser consciente, vocês vão tomar o passe. A hora que você sentar na cadeira ou deitar na maca, você tem que mentalizar. Eu quero a cura? Eu quero o alívio? Então a minha vontade vai fazer isso.
Porque se você simplesmente sentar na cadeira e ficar esperando que o passista faça tudo, a energia até chega em você, mas com uma intensidade baixinha. Agora, se você tiver vontade e se você acreditar naquela energia e estar disposto a recebê-la, você com certeza vai receber com maior intensidade. Adriano, eu acho que isso é um pouco mentira. Então vamos questionar a vida de Jesus. Jesus curava as pessoas e o que ele falava para as pessoas sempre no final das curas? A sua fé te curou. O que é a sua fé? É a sua vontade, a sua determinação. Porque se você não tiver vontade e determinação na vida, infelizmente, você vai continuar inconsciente pro resto da existência. E essa existência é curtíssima, mas a gente tem que aproveitar para melhorar um pouquinho, né? Então que Jesus nos abençoe a todos, que a gente possa estar cada vez mais fortalecido na nossa fé e na nossa caminhada. Adriano, muito obrigado pelas suas explanações. Eu que agradeço, pelas lições. Com certeza a semente, vai um monte de semente na cabeça. E eu peguei uma observação sua, quando nós estamos falando do cuidar de nós, né? Eu lembro que até pouco tempo atrás, eu falava assim, não, primeiro eu, depois os outros. Nossa, até em palestra, primeiro eu, depois os outros. Às vezes, depois do paralelo, por fora da palestra, eu já falei, mas como assim? Você é muito egoísta. Eu falei, olha, você já andou de avião? Tem as máscaras, já prestou atenção no que a aeromoça está falando para você? Em alguma eventualidade, alguma ocorrência, as máscaras vão cair. Coloque primeiro em você, depois no outro. Não é no outro primeiro, depois não dá tempo de colocar em você. Ah, mas eu tenho mais idade, outra criança. Primeiro você. Então, há muito tempo, eu penso assim, quem convive comigo sabe, que tudo nessa vida, primeiro é para mim. Ainda, posso pensar, segundo ainda é um pouquinho mais para mim. Mas se for um pouquinho mais lá, eu falo assim, não, mas um pouquinho mais, o terceiro ainda é para mim. Porque se eu não estiver bem, se eu não me amar e não me perdoar, como que eu vou me predispor tudo isso para o outro? Se eu não me amar, eu não sei como que se ama. Se eu não perdoar eu próprio, a minha pessoa, eu não tenho como saber como vou perdoar o outro. E perdão é um sentimento. Com o tempo, as coisas se absorvem para o outro também. Mas o perdão também é mais importante para nós primeiro. Depois vem para o outro. Então não tenha medo. É a mesma coisa que você estar de muletas e o outro de cadeiras de rodas. O cadeirante cai na tua frente, entra em desespero. Tá lá, não sai dali do chão. E você entra no desespero para auxiliá-lo. Não vai nessa. Você vai cair, as muletas vão para longe, aí dois no chão. Então não. Primeiro, calma, sossega aí, que eu com a muleta ainda consigo ir correr atrás e buscar um socorro. Mas se nós dois ficarmos aqui, sabe lá quando o outro vai passar por aqui. Então vocês têm que se preparar sim. Primeiro somos nós. Tudo primeiro é para mim. Depois é para o outro. Fortaleça. E ajuda. Nós estávamos nesse final de semana ontem, no almoço beneficente, em prol ao projeto Renascer. Aí tinha umas pessoas nas mesas onde estava sentado, estavam falando isso do egoísmo. Ah, você é muito egoísta, como se diz, eu fiz, e a ingratidão? Aí outra pessoa falou, e eu tenho uma coisa aqui comigo, eu tenho que falar também. Aí eu entrei no meio da conversa e falei assim, peraí, você está falando que tal fulano, você está chamando a atenção que foi ingrato? Diz uma coisa, a pessoa pediu para você te ajudar? Ela pediu ajuda? Não, mas eu estou vendo. Responde, ela pediu para você ajudar? Ela estendeu a mão para as tuas ir de encontro? Quando eu faço o Pai Nosso, eu ponho a minha. Eu falo, Senhor, as minhas estão de encontro à sua. Me pega aqui, me agarra, me tira, me socorre. Alguém pediu? Não. Então isso não é ingratidão dele. É intromissão da tua parte. Você foi intrometido. Envolva na prece, põe de outra forma, mas às vezes vai fisicamente e não dá certo. Então nós temos que ter cuidado com isso também. Então vamos nos preparar para o passe. E lembrando que esse momento ele é único, ele é nosso. É meu e de vocês. Não adianta entre aspas, ficar pensando quem está em casa, quem não está.
Então vamos nos fortalecer aqui, para quando chegarmos lá, sabermos como auxiliar. Então se entregue, se conecte, busque. Não vieram para cá para se melhorarem? Nós, né, eu também estou aqui, nós estamos aqui para nos melhorarmos. Então, vamos buscar o que tem para nós, o que é nosso. Se é pouco, se é muito, mereço, não mereço, preciso, tenho demais, não cabe a nós julgarmos. Vamos nos preparar para tal, certo? Então, com os nossos pensamentos elevados em Jesus, Deus nosso Pai, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que você nos concedeu na noite de hoje, ou melhor dizendo, no dia de hoje, porque aqui estamos, existimos, tivemos o privilégio de chegarmos até este momento e com certeza o saldo foi positivo. Foi o privilégio da vida, do dom de estarmos, de irmos e vir, e vamos com certeza encerrar o dia com ele vencido em seu nome. Devolva-nos, Senhor, aos nossos lares, melhor que quando que chegamos. Abençoe o nosso lar, higienize, espiritualmente falando, não somente os ambientes nossos domésticos, como os nossos ambientes de trabalho, como todos aqueles mais caros que lá deixamos. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.